assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O rei da Bélgica anda aprontando umas coisas bem feias no Congo. O país, que era uma das regiões mais ricas em recursos naturais da África, acabou caindo nas mãos desse rei que só queria explorar o território e tirar proveito das pessoas. No meio disso, aparece um homem chamado Leon Hon, que é tipo o vilão da vez, frio, calculista e capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Ele faz um acordo perigoso com o chefe de uma tribo, chamado Mbonga. O combinado é simples. Se Hon trouxer Tarzan de volta à selva, Mbonga vai entregar a ele diamantes valiosíssimos. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos da Bélgica. E aí pronto, um império enorme de poder e escravidão. Só que Tarzan não queria saber dessa história de voltar para o Congo. Ele já estava adaptado à vida de Lorde, mais tranquilo. Mas aí entra na jogada um cara chamado George Washington Williams, que suspeita que os belgas estão escravizando povos africanos. Ele pede que Tarzan vá junto investigar, porque quem melhor do que o homem que conhece cada pedacinho da selva? Jane, claro, não deixa barato e decide ir também. Então, lá vai o trio embarcando nessa viagem que, no fundo, todo mundo já sabe que vai ser bem mais perigosa do que parece. Quando eles chegam, é como se o passado de Tarzan batesse de frente com o presente. A selva o reconhece. Os animais sentem que o rei da floresta voltou. Mas Hon, o vilão, não perde tempo. Ele arma uma emboscada e captura Jane, porque sabe que o ponto fraco de Tarzan sempre foi ela. E aí você já pode imaginar. Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. Tarzan, aquele cara que a gente sempre lembra pulando de cipó e correndo descalço na selva, agora está totalmente diferente. Ele já não atende mais por Tarzan, mas sim por John Clayton III, Lord de Greystoke. Tá morando em Londres, com roupas elegantes, postura de nobre e todo mundo o tratando como um homem importante. É quase estranho ver ele assim, sabe? Como se tivesse trocado a pele da selva por um terno engomado. Só que por dentro, dá para sentir que ele ainda carrega aquele instinto selvagem que nunca vai embora. E claro, ao lado dele está Jane, sua esposa, firme e forte. Eles vivem como um casal normal da alta sociedade, mas você percebe que existe um pedaço deles que nunca deixou de pertencer ao Congo. E aí começa a treta. Enquanto Tarzan tenta viver uma vida calma, lá no Congo as coisas estão feias. O rei da Bélgica está praticamente acabando com tudo, explorando as terras, escravizando o povo e sugando as riquezas daquele lugar. Quem aparece para organizar o lado mais sujo desse plano é Leon Hon, um sujeito perigoso, com aquele jeito frio que você já percebe que não dá para confiar. Ele faz um acordo com o chefe Mbonga, líder de uma tribo que tem uma história sombria com Tarzan. Mbonga tem uma mágoa enorme do homem macaco e aceita entregar diamantes em troca de Hon trazer Tarzan de volta para a selva. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos mercenários e aí pronto, seria o fim da liberdade de muita gente. Enquanto esse plano diabólico vai se formando, em Londres aparece George Washington Williams, um homem inteligente, corajoso e desconfiado. Ele percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo no Congo e quer provas da escravidão que os belgas estão impondo. Só que ele não pode ir sozinho. Então, quem melhor do que Tarzan, que conhece cada árvore, cada rio, cada trilha escondida da floresta? Ele procura o Lord Clayton e pede que volte com ele para investigar. De início, Tarzan não quer. Ele tenta se convencer de que sua vida agora é outra, que já deixou a selva para trás. Mas Jane, que conhece o coração do marido melhor que ninguém, percebe que a ligação dele com a África nunca morreu. Ela mesma faz questão de ir junto, dizendo que aquele também é o lar dela. E não demora muito até Tarzan aceitar.
A selva o chama e ele sabe que não dá para virar as costas quando tanta gente está sofrendo. Então, começa a jornada. Eles embarcam de navio, com George junto, e você já sente aquela sensação de que algo grandioso vai acontecer. A cada milha que o barco avança, é como se o coração de Tarzan batesse mais forte. Ele não diz muito, mas os olhos entregam. Ele sabe que está voltando para o lugar onde realmente pertence. Quando chegam no Congo, parece que a própria selva desperta com a presença dele. Os sons dos pássaros, o cheiro da mata, o calor úmido, tudo aquilo é familiar demais. Tarzan pisa no chão da floresta como quem reencontra a casa depois de muito tempo fora. Mas a alegria desse reencontro não dura muito. Ron já tinha preparado a emboscada perfeita. Ele precisava capturar Jane, porque sabia que essa era a única forma de controlar Tarzan. E aí você já pode imaginar. Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. E aí, meu amigo, a coisa complica. Enquanto Tarzan se reconecta com aquele mundo selvagem, Ron entra em ação. Ele chega com seus homens armados até os dentes, aproveita o momento certo e toma Jane como refém. É como se o passado e o presente de Tarzan colidissem com força. De um lado, o homem civilizado. De outro, a selva implacável que exige que ele volte a ser quem sempre foi. O que parecia uma simples viagem para investigar se transforma em uma luta pessoal. Ron não quer apenas diamantes, ele quer quebrar Tarzan, destruí-lo por dentro. E Tarzan, por sua vez, percebe que não tem escolha. Se quiser salvar Jane e proteger a floresta e seu povo, vai ter que deixar de lado o Lorde e libertar de vez o Homem Macaco. Assim que Ron consegue capturar Jane, tudo muda de tom. A floresta que antes parecia um reencontro cheio de vida, agora se torna um campo de batalha. Tarzan sente o coração apertar, porque sabe que o vilão não vai medir esforços para usá-la contra ele. Mas ao mesmo tempo, isso desperta o lado mais selvagem que ele tinha tentado escondê-la em Londres. É como se, no fundo, o Tarzan tivesse estado apenas adormecido, e agora, com a selva chamando e o perigo à solta, o verdadeiro homem da floresta voltasse à tona. Ron, por outro lado, mostra quem realmente é, um manipulador frio, que olha para Jane como se ela fosse apenas uma moeda de troca. Só que Jane, diferente do que ele pensa, não é mulher de ficar parada esperando. Mesmo prisioneira, ela encara o vilão de frente, desafia, procura formas de escapar e nunca demonstra medo. A cada cena dela você percebe que o amor que sente por Tarzan também é a força que a mantém firme. Enquanto isso, Tarzan e George partem atrás dela. Só que a selva não facilita para ninguém, mesmo para quem a conhece tão bem. Eles precisam enfrentar terrenos difíceis, animais selvagens e emboscadas. Mas a cada passo, Tarzan se mostra diferente. Ele não é mais só o Lorde educado, ele volta a ser o homem que se entende com os macacos, que sabe ouvir os sons da mata e que usa a própria natureza como arma. E aí, entra uma das partes mais emocionantes, os encontros com animais que fizeram parte da vida dele. Gorilas gigantescos, leões, até elefantes cruzam o caminho. Tem uma cena muito forte em que Tarzan se aproxima de um grupo de leões como se fossem velhos amigos, e realmente são. Eles se reconhecem como se o tempo nunca tivesse passado. Isso mostra que, mesmo longe, ele nunca deixou de ser parte daquele mundo. Mas a selva também traz lembranças dolorosas. É nesse momento que aparecem os flashes do passado de Tarzan, ainda menino. Ele lembra de quando ficou órfão, perdido e vulnerável até ser encontrado pelos gorilas que o criaram. Lembra da brutalidade de crescer em um ambiente onde sobreviver era a regra número 1. E, principalmente, lembra do conflito com o Imbonga, o chefe da tribo inimiga. Esse homem perdeu o filho em uma luta contra Tarzan, e desde então carrega um ódio profundo que alimenta essa aliança mortal com Ron. É como se o passado tivesse voltado para acertar contas de uma vez por todas. Enquanto Jane tenta se manter viva e dá trabalho para os capangas de Ron, Tarzan vai montando seu contra-ataque. Ele se move pela selva com a habilidade de quem é parte dela. George, que no começo estava meio perdido naquele mundo tão diferente, vai se transformando também. Ele começa a enxergar quem Tarzan realmente é. Não só um homem forte, mas alguém que carrega um vínculo profundo com a terra e com o povo que vive nela. E as cenas de ação aqui são de tirar o fôlego.
Tem perseguição em cima de um trem lotado de soldados, onde Tarzan usa a força e agilidade de sempre para derrotar inimigos um a um. Tem batalha em barco, com lutas intensas e saltos insanos entre mastros e cordas. E claro, os saltos clássicos em cipós que fazem você lembrar do grito lendário que ecoa pela selva. Só que apesar de tudo isso, Ron sempre parece um passo à frente. Ele é esperto, usa estratégias e não tem piedade. Ele mantém Jane sob controle e deixa claro que seu plano com os diamantes vai seguir em frente. O objetivo dele não é apenas capturar Tarzan, mas usá-lo como isca para selar o acordo com Imbonga e garantir a fortuna que vai financiar a dominação do Congo. Mesmo assim, você sente que Tarzan vai se reerguendo, ganhando força a cada desafio. A selva responde a ele, como se estivesse do lado do seu verdadeiro rei. Os animais confiam nele, as pessoas o reconhecem e até George começa a enxergar que está ao lado de alguém lendário. É nessa parte que o filme mostra de verdade a transformação. O Lorde fica para trás e o Tarzan, que todo mundo conhece, renasce. No final dessa etapa, fica claro que o confronto é inevitável. Jane resiste, Ron avança com seus planos e Imbonga espera a chance de finalmente se vingar. Só que Tarzan já não é mais um homem dividido. Ele aceita quem é, aceita o peso do passado e está pronto para lutar com tudo, não só por Jane, mas pelo povo e pela terra que ele ama. Ron leva a Jane para usá-la como isca, mas o que ele não entende é que quanto mais ameaça, mais Tarzan fica perigoso. O vilão acha que tem o controle da situação, que consegue prever cada movimento, mas não dá para prever a selva quando ela se levanta. E Tarzan, nesse ponto da história, é praticamente a própria selva em forma de homem. Antes do confronto direto, tem um encontro essencial. Tarzan finalmente encara Imbonga. É um momento tenso, porque ali não é só luta de músculos, é um acerto de contas carregado de dor. Imbonga carrega a raiva pela morte do filho, e Tarzan sente o peso da culpa por aquilo. Eles brigam, se enfrentam com ferocidade, mas Tarzan não luta só com raiva, ele luta com consciência. Ele não tenta escapar da culpa, mas mostra que não é mais só o jovem selvagem de antes. É um homem que entende o que significa carregar perdas e responsabilidades. No fim, Imbonga percebe que a vingança não vai trazer o filho de volta, e que Ron é o inimigo real. Esse confronto, que parecia ser o fim de Tarzan, acaba sendo a chave para mudar a visão de Imbonga. Enquanto isso, Ron continua avançando com seu plano de levar os diamantes, garantir o exército e transformar o Congo em um campo de exploração sem limites. Só que ele não contava que Tarzan usaria o que ninguém mais podia controlar, a própria natureza. E aí vem uma das cenas mais épicas do filme. Tarzan chama os animais. É como se toda a selva estivesse esperando aquele momento. Elefantes gigantescos, macacos, tudo se junta em uma força imparável. É um exército que não se compra com diamantes e não se controla com armas. É a natureza pura, respondendo ao chamado do seu verdadeiro rei. Quando os animais causam o caos entre os mercenários, Tarzan vai direto ao ponto: enfrentar o Ron. A luta não é só de corpo, é de estratégia. Ron é ardiloso, usa cordas, armadilhas, tenta sufocar Tarzan com seus truques, mas nada disso supera a determinação de alguém que luta pelo que ama. Jane, mais uma vez, não fica parada. Ela ajuda, atrapalha os planos de Ron e mostra que é tão parte dessa luta quanto Tarzan. Ela não é só motivo de resgate, é parceira de combate. A batalha final acontece em cima de um barco com tudo pegando fogo, literalmente e no sentido figurado. É um confronto intenso com cordas estourando, água entrando e explosões. Ron tenta escapar, tenta negociar, mas já não tem saída. Tarzan o derrota de forma definitiva, e o vilão, que parecia ter tudo nas mãos, acaba se afogando no próprio caos que criou. É a queda de um homem que só enxergava poder e riqueza, destruído justamente pela ganância que o movia. Com o Ron fora do caminho, o perigo dos diamantes também desaparece. O plano de financiar o exército belga fracassa, e o povo do Congo finalmente tem uma chance de respirar em paz. George, que entrou nessa missão em busca de provas, agora tem muito mais do que isso. Ele presenciou a escravidão com os próprios olhos e também viu a libertação. Ele entende que Tarzan não é só uma lenda, ele é a diferença entre destruição e salvação. E aí chega a recompensa emocional. Jane e Tarzan se reencontram. Não é só um abraço de alívio, é um reencontro de duas pessoas que passaram pelo inferno e voltaram fortes. Você sente que, apesar de toda a dor, o amor deles é a base de tudo.
Eles não são mais marido e esposa, são parceiros de vida, tanto na cidade quanto na selva. O rei da Bélgica anda aprontando umas coisas bem feias no Congo. O país, que era uma das regiões mais ricas em recursos naturais da África, acabou caindo nas mãos desse rei que só queria explorar o território e tirar proveito das pessoas. No meio disso, aparece um homem chamado Leon Ron, que é tipo o vilão da vez, frio, calculista e capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Ele faz um acordo perigoso com o chefe de uma tribo, chamado Mbonga. O combinado é simples. Se Ron trouxer Tarzan de volta à selva, Mbonga vai entregar a ele diamantes valiosíssimos. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos da Bélgica. E aí pronto, um império enorme de poder e escravidão. Só que Tarzan não queria saber dessa história de voltar para o Congo. Ele já estava adaptado à vida de Lorde, mais tranquilo. Mas aí entra na jogada um cara chamado George Washington Williams, que suspeita que os belgas estão escravizando povos africanos. Ele pede que Tarzan vá junto investigar, porque quem melhor do que o homem que conhece cada pedacinho da selva? Jane, claro, não deixa barato e decide ir também. Então, lá vai o trio embarcando nessa viagem que, no fundo, todo mundo já sabe que vai ser bem mais perigosa do que parece. Quando eles chegam, é como se o passado de Tarzan batesse de frente com o presente. A selva o reconhece. Os animais sentem que o rei da floresta voltou. Mas Ron, o vilão, não perde tempo. Ele arma uma emboscada e captura Jane, porque sabe que o ponto fraco de Tarzan sempre foi ela. E aí você já pode imaginar. Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. Tarzan, aquele cara que a gente sempre lembra pulando de cipó e correndo descalço na selva, agora está totalmente diferente. Ele já não atende mais por Tarzan, mas sim por John Clayton III, Lord de Greystoke. Tá morando em Londres, com roupas elegantes, postura de nobre e todo mundo o tratando como um homem importante. É quase estranho ver ele assim, sabe? Como se tivesse trocado a pele da selva por um terno engomado. Só que por dentro, dá para sentir que ele ainda carrega aquele instinto selvagem que nunca vai embora. E claro, ao lado dele está Jane, sua esposa, firme e forte. Eles vivem como um casal normal da alta sociedade, mas você percebe que existe um pedaço deles que nunca deixou de pertencer ao Congo. E aí começa a treta. Enquanto Tarzan tenta viver uma vida calma, lá no Congo as coisas estão feias. O rei da Bélgica está praticamente acabando com tudo, explorando as terras, escravizando o povo e sugando as riquezas daquele lugar. Quem aparece para organizar o lado mais sujo desse plano é Leon Ron, um sujeito perigoso, com aquele jeito frio que você já percebe que não dá para confiar. Ele faz um acordo com o chefe Mbonga, líder de uma tribo que tem uma história sombria com Tarzan. Mbonga tem uma mágoa enorme do homem macaco e aceita entregar diamantes em troca de Ron trazer Tarzan de volta para a selva. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos mercenários e aí pronto, seria o fim da liberdade de muita gente. Enquanto esse plano diabólico vai se formando, em Londres aparece George Washington Williams, um homem inteligente, corajoso e desconfiado. Ele percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo no Congo e quer provas da escravidão que os belgas estão impondo. Só que ele não pode ir sozinho. Então, quem melhor do que Tarzan, que conhece cada árvore, cada rio, cada trilha escondida da floresta? Ele procura o Lord Clayton e pede que volte com ele para investigar. De início, Tarzan não quer. Ele tenta se convencer de que sua vida agora é outra, que já deixou a selva para trás. Mas Jane, que conhece o coração do marido melhor que ninguém, percebe que a ligação dele com a África nunca morreu. Ela mesma faz questão de ir junto, dizendo que aquele também é o lar dela. E não demora muito até Tarzan aceitar. A selva o chama e ele sabe que não dá para virar as costas quando tanta gente está sofrendo. Então, começa a jornada. Eles embarcam de navio, com George junto,
e você já sente aquela sensação de que algo grandioso vai acontecer. A cada milha que o barco avança, é como se o coração de Tarzan batesse mais forte. Ele não diz muito, mas os olhos entregam. Ele sabe que está voltando para o lugar onde realmente pertence. Quando chegam no Congo, parece que a própria selva desperta com a presença dele. Os sons dos pássaros, o cheiro da mata, o calor úmido, tudo aquilo é familiar demais. Tarzan pisa no chão da floresta como quem reencontra a casa depois de muito tempo fora. Mas a alegria desse reencontro não dura muito. Ron já tinha preparado a emboscada perfeita. Ele precisava capturar Jane, porque sabia que essa era a única forma de controlar Tarzan. E aí você já pode imaginar. Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. E aí, meu amigo, a coisa complica. Enquanto Tarzan se reconecta com aquele mundo selvagem, Ron entra em ação. Ele chega com seus homens armados até os dentes, aproveita o momento certo e toma Jane como refém. É como se o passado e o presente de Tarzan colidissem com força. De um lado, o homem civilizado. De outro, a selva implacável que exige que ele volte a ser quem sempre foi. O que parecia uma simples viagem para investigar se transforma em uma luta pessoal. Ron não quer apenas diamantes, ele quer quebrar Tarzan, destruí-lo por dentro. E Tarzan, por sua vez, percebe que não tem escolha. Se quiser salvar Jane e proteger a floresta e seu povo, vai ter que deixar de lado o Lorde e libertar de vez o Homem Macaco. Assim que Ron consegue capturar Jane, tudo muda de tom. A floresta que antes parecia um reencontro cheio de vida, agora se torna um campo de batalha. Tarzan sente o coração apertar, porque sabe que o vilão não vai medir esforços para usá-la contra ele. Mas ao mesmo tempo, isso desperta o lado mais selvagem que ele tinha tentado escondê-la em Londres. É como se, no fundo, o Tarzan tivesse estado apenas adormecido, e agora, com a selva chamando e o perigo à solta, o verdadeiro homem da floresta voltasse à tona. Ron, por outro lado, mostra quem realmente é, um manipulador frio, que olha para Jane como se ela fosse apenas uma moeda de troca. Só que Jane, diferente do que ele pensa, não é mulher de ficar parada esperando. Mesmo prisioneira, ela encara o vilão de frente, desafia, procura formas de escapar e nunca demonstra medo. A cada cena dela você percebe que o amor que sente por Tarzan também é a força que a mantém firme. Enquanto isso, Tarzan e George partem atrás dela. Só que a selva não facilita para ninguém, mesmo para quem a conhece tão bem. Eles precisam enfrentar terrenos difíceis, animais selvagens e emboscadas. Mas a cada passo, Tarzan se mostra diferente. Ele não é mais só o Lorde educado. Ele volta a ser o homem que se entende com os macacos, que sabe ouvir os sons da mata e que usa a própria natureza como arma. E aí, entra uma das partes mais emocionantes, os encontros com animais que fizeram parte da vida dele. Gorilas gigantescos, leões, até elefantes cruzam o caminho. Tem uma cena muito forte em que Tarzan se aproxima de um grupo de leões como se fossem velhos amigos, e realmente são. Eles se reconhecem como se o tempo nunca tivesse passado. Isso mostra que, mesmo longe, ele nunca deixou de ser parte daquele mundo. Mas a selva também traz lembranças dolorosas. É nesse momento que aparecem os flashes do passado de Tarzan, ainda menino. Ele lembra de quando ficou órfão, perdido e vulnerável até ser encontrado pelos gorilas que o criaram. Lembra da brutalidade de crescer em um ambiente onde sobreviver era a regra número 1. E, principalmente, lembra do conflito com o Imbonga, o chefe da tribo inimiga. Esse homem perdeu o filho em uma luta contra Tarzan, e desde então carrega um ódio profundo que alimenta essa aliança mortal com Ron. É como se o passado tivesse voltado para acertar contas de uma vez por todas. Enquanto Jane tenta se manter viva e dar trabalho para os capangas de Ron, Tarzan vai montando seu contra-ataque. Ele se move pela selva com a habilidade de quem é parte dela. George, que no começo estava meio perdido naquele mundo tão diferente, vai se transformando também. Ele começa a enxergar quem Tarzan realmente é. Não só um homem forte, mas alguém que carrega um vínculo profundo com a terra e com o povo que vive nela. E as cenas de ação aqui são de tirar o fôlego. Tem perseguição em cima de um trem lotado de soldados, onde Tarzan usa a força e agilidade de sempre para derrotar inimigos um a um. Tem batalha em barco, com lutas intensas e saltos insanos entre mastros e cordas.
E claro, os saltos clássicos em cipós que fazem você lembrar do grito lendário que ecoa pela selva. Só que apesar de tudo isso, Ron sempre parece um passo à frente. Ele é esperto, usa estratégias e não tem piedade. Ele mantém Jane sob controle e deixa claro que seu plano com os diamantes vai seguir em frente. O objetivo dele não é apenas capturar Tarzan, mas usá-lo como isca para selar o acordo com Mbonga e garantir a fortuna que vai financiar a dominação do Congo. Mesmo assim, você sente que Tarzan vai se reerguendo, ganhando força a cada desafio. A selva responde a ele, como se estivesse do lado do seu verdadeiro rei. Os animais confiam nele, as pessoas o reconhecem e até George começa a enxergar que está ao lado de alguém lendário. É nessa parte que o filme mostra de verdade a transformação. O Lorde fica para trás e o Tarzan, que todo mundo conhece, renasce. No final dessa etapa, fica claro que o confronto é inevitável. Jane resiste, Ron avança com seus planos e Mbonga espera a chance de finalmente se vingar. Só que Tarzan já não é mais um homem dividido. Ele aceita quem é, aceita o peso do passado e está pronto para lutar com tudo, não só por Jane, mas pelo povo e pela terra que ele ama. Ron leva a Jane para usá-la como isca, mas o que ele não entende é que quanto mais ameaça, mais Tarzan fica perigoso. O vilão acha que tem o controle da situação, que consegue prever cada movimento, mas não dá para prever a selva quando ela se levanta. E Tarzan, nesse ponto da história, é praticamente a própria selva em forma de homem. Antes do confronto direto, tem um encontro essencial. Tarzan finalmente encara Mbonga. É um momento tenso, porque ali não é só luta de músculos, é um acerto de contas carregado de dor. Mbonga carrega a raiva pela morte do filho, e Tarzan sente o peso da culpa por aquilo. Eles brigam, se enfrentam com ferocidade, mas Tarzan não luta só com raiva, ele luta com consciência. Ele não tenta escapar da culpa, mas mostra que não é mais só o jovem selvagem de antes. É um homem que entende o que significa carregar perdas e responsabilidades. No fim, Mbonga percebe que a vingança não vai trazer o filho de volta, e que Ron é o inimigo real. Esse confronto, que parecia ser o fim de Tarzan, acaba sendo a chave para mudar a visão de Mbonga. Enquanto isso, Ron continua avançando com seu plano de levar os diamantes, garantir o exército e transformar o Congo em um campo de exploração sem limites. Só que ele não contava que Tarzan usaria o que ninguém mais podia controlar, a própria natureza. E aí vem uma das cenas mais épicas do filme. Tarzan chama os animais. É como se toda a selva estivesse esperando aquele momento. Elefantes gigantescos, macacos, tudo se junta em uma força imparável. É um exército que não se compra com diamantes e não se controla com armas. É a natureza pura, respondendo ao chamado do seu verdadeiro rei. Quando os animais causam o caos entre os mercenários, Tarzan vai direto ao ponto: enfrentar o Ron. A luta não é só de corpo, é de estratégia. Ron é ardiloso, usa cordas, armadilhas, tenta sufocar Tarzan com seus truques, mas nada disso supera a determinação de alguém que luta pelo que ama. Jane, mais uma vez, não fica parada. Ela ajuda, atrapalha os planos de Ron e mostra que é tão parte dessa luta quanto Tarzan. Ela não é só motivo de resgate, é parceira de combate. A batalha final acontece em cima de um barco com tudo pegando fogo, literalmente e no sentido figurado. É um confronto intenso com cordas estourando, água entrando e explosões. Ron tenta escapar, tenta negociar, mas já não tem saída. Tarzan o derrota de forma definitiva, e o vilão, que parecia ter tudo nas mãos, acaba se afogando no próprio caos que criou. É a queda de um homem que só enxergava poder e riqueza, destruído justamente pela ganância que o movia. Com o Ron fora do caminho, o perigo dos diamantes também desaparece. O plano de financiar o exército belga fracassa, e o povo do Congo finalmente tem uma chance de respirar em paz. George, que entrou nessa missão em busca de provas, agora tem muito mais do que isso. Ele presenciou a escravidão com os próprios olhos e também viu a libertação. Ele entende que Tarzan não é só uma lenda, ele é a diferença entre destruição e salvação. E aí chega a recompensa emocional. Jane e Tarzan se reencontram. Não é só um abraço de alívio, é um reencontro de duas pessoas que passaram pelo inferno e voltaram fortes. Você sente que, apesar de toda a dor, o amor deles é a base de tudo. Eles não são mais marido e esposa, são parceiros de vida, tanto na cidade quanto na selva. O rei da Bélgica anda aprontando umas coisas bem feias no Congo.
O país, que era uma das regiões mais ricas em recursos naturais da África, acabou caindo nas mãos desse rei que só queria explorar o território e tirar proveito das pessoas. No meio disso, aparece um homem chamado Leon Hon, que é tipo o vilão da vez, frio, calculista e capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Ele faz um acordo perigoso com o chefe de uma tribo, chamado Mbonga. O combinado é simples. Se Hon trouxer Tarzan de volta à selva, Mbonga vai entregar a ele diamantes valiosíssimos. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos da Bélgica. E aí pronto, um império enorme de poder e escravidão. Só que Tarzan não queria saber dessa história de voltar para o Congo. Ele já estava adaptado à vida de Lorde, mais tranquilo. Mas aí entra na jogada um cara chamado George Washington Williams, que suspeita que os belgas estão escravizando povos africanos. Ele pede que Tarzan vá junto investigar, porque quem melhor do que o homem que conhece cada pedacinho da selva? Jane, claro, não deixa barato e decide ir também. Então, lá vai o trio embarcando nessa viagem que, no fundo, todo mundo já sabe que vai ser bem mais perigosa do que parece. Quando eles chegam, é como se o passado de Tarzan batesse de frente com o presente. A selva o reconhece. Os animais sentem que o rei da floresta voltou. Mas Hon, o vilão, não perde tempo. Ele arma uma emboscada e captura Jane, porque sabe que o ponto fraco de Tarzan sempre foi ela. E aí você já pode imaginar, Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. Tarzan, aquele cara que a gente sempre lembra pulando de cipó e correndo descalço na selva, agora está totalmente diferente. Ele já não atende mais por Tarzan, mas sim por John Clayton III, Lord de Greystoke. Tá morando em Londres, com roupas elegantes, postura de nobre e todo mundo o tratando como um homem importante. É quase estranho ver ele assim, sabe? Como se tivesse trocado a pele da selva por um terno engomado. Só que por dentro, dá para sentir que ele ainda carrega aquele instinto selvagem que nunca vai embora. E claro, ao lado dele está Jane, sua esposa, firme e forte. Eles vivem como um casal normal da alta sociedade, mas você percebe que existe um pedaço deles que nunca deixou de pertencer ao Congo. E aí começa a treta. Enquanto Tarzan tenta viver uma vida calma, lá no Congo as coisas estão feias. O rei da Bélgica está praticamente acabando com tudo, explorando as terras, escravizando o povo e sugando as riquezas daquele lugar. Quem aparece para organizar o lado mais sujo desse plano é Leon Hon, um sujeito perigoso, com aquele jeito frio que você já percebe que não dá para confiar. Ele faz um acordo com o chefe Mbonga, líder de uma tribo que tem uma história sombria com Tarzan. Mbonga tem uma mágoa enorme do homem macaco e aceita entregar diamantes em troca de Hon trazer Tarzan de volta para a selva. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos mercenários e aí pronto, seria o fim da liberdade de muita gente. Enquanto esse plano diabólico vai se formando, em Londres aparece George Washington Williams, um homem inteligente, corajoso e desconfiado. Ele percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo no Congo e quer provas da escravidão que os belgas estão impondo. Só que ele não pode ir sozinho. Então, quem melhor do que Tarzan, que conhece cada árvore, cada rio, cada trilha escondida da floresta? Ele procura o Lord Clayton e pede que volte com ele para investigar. De início, Tarzan não quer. Ele tenta se convencer de que sua vida agora é outra, que já deixou a selva para trás. Mas Jane, que conhece o coração do marido melhor que ninguém, percebe que a ligação dele com a África nunca morreu. Ela mesma faz questão de ir junto, dizendo que aquele também é o lar dela. E não demora muito até Tarzan aceitar. A selva o chama e ele sabe que não dá para virar as costas quando tanta gente está sofrendo. Então, começa a jornada. Eles embarcam de navio, com George junto, e você já sente aquela sensação de que algo grandioso vai acontecer. A cada milha que o barco avança, é como se o coração de Tarzan batesse mais forte. Ele não diz muito,
mas os olhos entregam. Ele sabe que está voltando para o lugar onde realmente pertence. Quando chegam no Congo, parece que a própria selva desperta com a presença dele. Os sons dos pássaros, o cheiro da mata, o calor úmido, tudo aquilo é familiar demais. Tarzan pisa no chão da floresta como quem reencontra a casa depois de muito tempo fora. Mas a alegria desse reencontro não dura muito. Ron já tinha preparado a emboscada perfeita. Ele precisava capturar Jane, porque sabia que essa era a única forma de controlar Tarzan. E aí você já pode imaginar. Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. E aí, meu amigo, a coisa complica. Enquanto Tarzan se reconecta com aquele mundo selvagem, Ron entra em ação. Ele chega com seus homens armados até os dentes, aproveita o momento certo e toma Jane como refém. É como se o passado e o presente de Tarzan colidissem com força. De um lado, o homem civilizado. De outro, a selva implacável que exige que ele volte a ser quem sempre foi. O que parecia uma simples viagem para investigar se transforma em uma luta pessoal. Ron não quer apenas diamantes, ele quer quebrar Tarzan, destruí-lo por dentro. E Tarzan, por sua vez, percebe que não tem escolha. Se quiser salvar Jane e proteger a floresta e seu povo, vai ter que deixar de lado o Lorde e libertar de vez o Homem Macaco. Assim que Ron consegue capturar Jane, tudo muda de tom. A floresta que antes parecia um reencontro cheio de vida, agora se torna um campo de batalha. Tarzan sente o coração apertar, porque sabe que o vilão não vai medir esforços para usá-la contra ele. Mas ao mesmo tempo, isso desperta o lado mais selvagem que ele tinha tentado escondê-la em Londres. É como se, no fundo, o Tarzan tivesse estado apenas adormecido, e agora, com a selva chamando e o perigo à solta, o verdadeiro homem da floresta voltasse à tona. Ron, por outro lado, mostra quem realmente é, um manipulador frio, que olha para Jane como se ela fosse apenas uma moeda de troca. Só que Jane, diferente do que ele pensa, não é mulher de ficar parada esperando. Mesmo prisioneira, ela encara o vilão de frente, desafia, procura formas de escapar e nunca demonstra medo. A cada cena dela você percebe que o amor que sente por Tarzan também é a força que a mantém firme. Enquanto isso, Tarzan e George partem atrás dela. Só que a selva não facilita para ninguém, mesmo para quem a conhece tão bem. Eles precisam enfrentar terrenos difíceis, animais selvagens e emboscadas. Mas a cada passo, Tarzan se mostra diferente. Ele não é mais só o Lorde educado, ele volta a ser o homem que se entende com os macacos, que sabe ouvir os sons da mata e que usa a própria natureza como arma. E aí, entra uma das partes mais emocionantes, os encontros com animais que fizeram parte da vida dele. Gorilas gigantescos, leões, até elefantes cruzam o caminho. Tem uma cena muito forte em que Tarzan se aproxima de um grupo de leões como se fossem velhos amigos, e realmente são. Eles se reconhecem como se o tempo nunca tivesse passado. Isso mostra que, mesmo longe, ele nunca deixou de ser parte daquele mundo. Mas a selva também traz lembranças dolorosas. É nesse momento que aparecem os flashes do passado de Tarzan, ainda menino. Ele lembra de quando ficou órfão, perdido e vulnerável até ser encontrado pelos gorilas que o criaram. Lembra da brutalidade de crescer em um ambiente onde sobreviver era a regra número 1. E, principalmente, lembra do conflito com o Imbonga, o chefe da tribo inimiga. Esse homem perdeu o filho em uma luta contra Tarzan, e desde então carrega um ódio profundo que alimenta essa aliança mortal com Ron. É como se o passado tivesse voltado para acertar contas de uma vez por todas. Enquanto Jane tenta se manter viva e dar trabalho para os capangas de Ron, Tarzan vai montando seu contra-ataque. Ele se move pela selva com a habilidade de quem é parte dela. George, que no começo estava meio perdido naquele mundo tão diferente, vai se transformando também. Ele começa a enxergar quem Tarzan realmente é. Não só um homem forte, mas alguém que carrega um vínculo profundo com a terra e com o povo que vive nela. E as cenas de ação aqui são de tirar o fôlego. Tem perseguição em cima de um trem lotado de soldados, onde Tarzan usa a força e agilidade de sempre para derrotar inimigos um a um. Tem batalha em barco, com lutas intensas e saltos insanos entre mastros e cordas. E claro, os saltos clássicos em cipós que fazem você lembrar do grito lendário que ecoa pela selva. Só que apesar de tudo isso, Ron sempre parece um passo à frente. Ele é esperto, usa estratégias e não tem piedade.
Ele mantém Jane sob controle e deixa claro que seu plano com os diamantes vai seguir em frente. O objetivo dele não é apenas capturar Tarzan, mas usá-lo como isca para selar o acordo com Mbonga e garantir a fortuna que vai financiar a dominação do Congo. Mesmo assim, você sente que Tarzan vai se reerguendo, ganhando força a cada desafio. A selva responde a ele, como se estivesse do lado do seu verdadeiro rei. Os animais confiam nele, as pessoas o reconhecem e até George começa a enxergar que está ao lado de alguém lendário. É nessa parte que o filme mostra de verdade a transformação. O Lorde fica para trás e o Tarzan, que todo mundo conhece, renasce. No final dessa etapa, fica claro que o confronto é inevitável. Jane resiste, Ron avança com seus planos e Mbonga espera a chance de finalmente se vingar. Só que Tarzan já não é mais um homem dividido. Ele aceita quem é, aceita o peso do passado e está pronto para lutar com tudo, não só por Jane, mas pelo povo e pela terra que ele ama. Ron leva a Jane para usá-la como isca, mas o que ele não entende é que quanto mais ameaça, mais Tarzan fica perigoso. O vilão acha que tem o controle da situação, que consegue prever cada movimento, mas não dá para prever a selva quando ela se levanta. E Tarzan, nesse ponto da história, é praticamente a própria selva em forma de homem. Antes do confronto direto, tem um encontro essencial. Tarzan finalmente encara Mbonga. É um momento tenso, porque ali não é só luta de músculos, é um acerto de contas carregado de dor. Mbonga carrega a raiva pela morte do filho, e Tarzan sente o peso da culpa por aquilo. Eles brigam, se enfrentam com ferocidade, mas Tarzan não luta só com raiva, ele luta com consciência. Ele não tenta escapar da culpa, mas mostra que não é mais só o jovem selvagem de antes. É um homem que entende o que significa carregar perdas e responsabilidades. No fim, Mbonga percebe que a vingança não vai trazer o filho de volta, e que Ron é o inimigo real. Esse confronto, que parecia ser o fim de Tarzan, acaba sendo a chave para mudar a visão de Mbonga. Enquanto isso, Ron continua avançando com seu plano de levar os diamantes, garantir o exército e transformar o Congo em um campo de exploração sem limites. Só que ele não contava que Tarzan usaria o que ninguém mais podia controlar, a própria natureza. E aí vem uma das cenas mais épicas do filme. Tarzan chama os animais. É como se toda a selva estivesse esperando aquele momento. Elefantes gigantescos, macacos, tudo se junta em uma força imparável. É um exército que não se compra com diamantes e não se controla com armas. É a natureza pura, respondendo ao chamado do seu verdadeiro rei. Quando os animais causam o caos entre os mercenários, Tarzan vai direto ao ponto: enfrentar o Ron. A luta não é só de corpo, é de estratégia. Ron é ardiloso, usa cordas, armadilhas, tenta sufocar Tarzan com seus truques, mas nada disso supera a determinação de alguém que luta pelo que ama. Jane, mais uma vez, não fica parada. Ela ajuda, atrapalha os planos de Ron e mostra que é tão parte dessa luta quanto Tarzan. Ela não é só motivo de resgate, é parceira de combate. A batalha final acontece em cima de um barco com tudo pegando fogo, literalmente e no sentido figurado. É um confronto intenso com cordas estourando, água entrando e explosões. Ron tenta escapar, tenta negociar, mas já não tem saída. Tarzan o derrota de forma definitiva, e o vilão, que parecia ter tudo nas mãos, acaba se afogando no próprio caos que criou. É a queda de um homem que só enxergava poder e riqueza, destruído justamente pela ganância que o movia. Com Ron fora do caminho, o perigo dos diamantes também desaparece. O plano de financiar o exército belga fracassa, e o povo do Congo finalmente tem uma chance de respirar em paz. George, que entrou nessa missão em busca de provas, agora tem muito mais do que isso. Ele presenciou a escravidão com os próprios olhos e também viu a libertação. Ele entende que Tarzan não é só uma lenda, ele é a diferença entre destruição e salvação. E aí chega a recompensa emocional. Jane e Tarzan se reencontram. Não é só um abraço de alívio, é um reencontro de duas pessoas que passaram pelo inferno e voltaram fortes. Você sente que, apesar de toda a dor, o amor deles é a base de tudo. Eles não são mais marido e esposa, são parceiros de vida, tanto na cidade quanto na selva. O rei da Bélgica anda aprontando umas coisas bem feias no Congo. O país, que era uma das regiões mais ricas em recursos naturais da África, acabou caindo nas mãos desse rei que só queria explorar o território e tirar proveito das pessoas. No meio disso, aparece um homem chamado Leon Ron,
que é tipo o vilão da vez, frio, calculista e capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Ele faz um acordo perigoso com o chefe de uma tribo, chamado Mbonga. O combinado é simples. Se Ron trouxer Tarzan de volta à selva, Mbonga vai entregar a ele diamantes valiosíssimos. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos da Bélgica. E aí pronto, um império enorme de poder e escravidão. Só que Tarzan não queria saber dessa história de voltar para o Congo. Ele já estava adaptado à vida de Lorde, mais tranquilo. Mas aí entra na jogada um cara chamado George Washington Williams, que suspeita que os belgas estão escravizando povos africanos. Ele pede que Tarzan vá junto investigar, porque quem melhor do que o homem que conhece cada pedacinho da selva? Jane, claro, não deixa barato e decide ir também. Então, lá vai o trio embarcando nessa viagem que, no fundo, todo mundo já sabe que vai ser bem mais perigosa do que parece. Quando eles chegam, é como se o passado de Tarzan batesse de frente com o presente. A selva o reconhece. Os animais sentem que o rei da floresta voltou. Mas Ron, o vilão, não perde tempo. Ele arma uma emboscada e captura Jane, porque sabe que o ponto fraco de Tarzan sempre foi ela. E aí você já pode imaginar, Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. Tarzan, aquele cara que a gente sempre lembra pulando de cipó e correndo descalço na selva, agora está totalmente diferente. Ele já não atende mais por Tarzan, mas sim por John Clayton III, Lord de Greystoke. Tá morando em Londres, com roupas elegantes, postura de nobre e todo mundo o tratando como um homem importante. É quase estranho ver ele assim, sabe? Como se tivesse trocado a pele da selva por um terno engomado. Só que por dentro, dá pra sentir que ele ainda carrega aquele instinto selvagem que nunca vai embora. E claro, ao lado dele está Jane, sua esposa, firme e forte. Eles vivem como um casal normal da alta sociedade, mas você percebe que existe um pedaço deles que nunca deixou de pertencer ao Congo. E aí começa a treta. Enquanto Tarzan tenta viver uma vida calma, lá no Congo as coisas estão feias. O rei da Bélgica está praticamente acabando com tudo, explorando as terras, escravizando o povo e sugando as riquezas daquele lugar. Quem aparece para organizar o lado mais sujo desse plano é Leon Ron, um sujeito perigoso, com aquele jeito frio que você já percebe que não dá para confiar. Ele faz um acordo com o chefe Mbonga, líder de uma tribo que tem uma história sombria com Tarzan. Mbonga tem uma mágoa enorme do homem macaco e aceita entregar diamantes em troca de Ron trazer Tarzan de volta para a selva. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos mercenários, e aí pronto, seria o fim da liberdade de muita gente. Enquanto esse plano diabólico vai se formando, em Londres aparece George Washington Williams, um homem inteligente, corajoso e desconfiado. Ele percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo no Congo e quer provas da escravidão que os belgas estão impondo. Só que ele não pode ir sozinho. Então, quem melhor do que Tarzan, que conhece cada árvore, cada rio, cada trilha escondida da floresta? Ele procura o Lord Clayton e pede que volte com ele para investigar. De início, Tarzan não quer. Ele tenta se convencer de que sua vida agora é outra, que já deixou a selva para trás. Mas Jane, que conhece o coração do marido melhor que ninguém, percebe que a ligação dele com a África nunca morreu. Ela mesma faz questão de ir junto, dizendo que aquele também é o lar dela. E não demora muito até Tarzan aceitar. A selva o chama e ele sabe que não dá para virar as costas quando tanta gente está sofrendo. Então, começa a jornada. Eles embarcam de navio, com George junto, e você já sente aquela sensação de que algo grandioso vai acontecer. A cada milha que o barco avança, é como se o coração de Tarzan batesse mais forte. Ele não diz muito, mas os olhos entregam. Ele sabe que está voltando para o lugar onde realmente pertence. Quando chegam no Congo, parece que a própria selva desperta com a presença dele.
Os sons dos pássaros, o cheiro da mata, o calor úmido, tudo aquilo é familiar demais. Tarzan pisa no chão da floresta como quem reencontra a casa depois de muito tempo fora. Mas a alegria desse reencontro não dura muito. Ron já tinha preparado a emboscada perfeita. Ele precisava capturar Jane, porque sabia que essa era a única forma de controlar Tarzan. E aí você já pode imaginar. Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. E aí, meu amigo, a coisa complica. Enquanto Tarzan se reconecta com aquele mundo selvagem, Ron entra em ação. Ele chega com seus homens armados até os dentes, aproveita o momento certo e toma Jane como refém. É como se o passado e o presente de Tarzan colidissem com força. De um lado, o homem civilizado. De outro, a selva implacável que exige que ele volte a ser quem sempre foi. O que parecia uma simples viagem para investigar se transforma em uma luta pessoal. Ron não quer apenas diamantes, ele quer quebrar Tarzan, destruí-lo por dentro. E Tarzan, por sua vez, percebe que não tem escolha. Se quiser salvar Jane e proteger a floresta e seu povo, vai ter que deixar de lado o Lorde e libertar de vez o Homem Macaco. Assim que Ron consegue capturar Jane, tudo muda de tom. A floresta que antes parecia um reencontro cheio de vida, agora se torna um campo de batalha. Tarzan sente o coração apertar, porque sabe que o vilão não vai medir esforços para usá-la contra ele. Mas ao mesmo tempo, isso desperta o lado mais selvagem que ele tinha tentado escondê-la em Londres. É como se, no fundo, o Tarzan tivesse estado apenas adormecido, e agora, com a selva chamando e o perigo à solta, o verdadeiro homem da floresta voltasse à tona. Ron, por outro lado, mostra quem realmente é, um manipulador frio, que olha para Jane como se ela fosse apenas uma moeda de troca. Só que Jane, diferente do que ele pensa, não é mulher de ficar parada esperando. Mesmo prisioneira, ela encara o vilão de frente, desafia, procura formas de escapar e nunca demonstra medo. A cada cena dela você percebe que o amor que sente por Tarzan também é a força que a mantém firme. Enquanto isso, Tarzan e George partem atrás dela. Só que a selva não facilita para ninguém, mesmo para quem a conhece tão bem. Eles precisam enfrentar terrenos difíceis, animais selvagens e emboscadas. Mas a cada passo, Tarzan se mostra diferente. Ele não é mais só o Lorde educado, ele volta a ser o homem que se entende com os macacos, que sabe ouvir os sons da mata e que usa a própria natureza como arma. E aí, entra uma das partes mais emocionantes, os encontros com animais que fizeram parte da vida dele. Gorilas gigantescos, leões, até elefantes cruzam o caminho. Tem uma cena muito forte em que Tarzan se aproxima de um grupo de leões como se fossem velhos amigos, e realmente são. Eles se reconhecem como se o tempo nunca tivesse passado. Isso mostra que, mesmo longe, ele nunca deixou de ser parte daquele mundo. Mas a selva também traz lembranças dolorosas. É nesse momento que aparecem os flashes do passado de Tarzan, ainda menino. Ele lembra de quando ficou órfão, perdido e vulnerável até ser encontrado pelos gorilas que o criaram. Lembra da brutalidade de crescer em um ambiente onde sobreviver era a regra número 1. E, principalmente, lembra do conflito com o Imbonga, o chefe da tribo inimiga. Esse homem perdeu o filho em uma luta contra Tarzan, e desde então carrega um ódio profundo que alimenta essa aliança mortal com Ron. É como se o passado tivesse voltado para acertar contas de uma vez por todas. Enquanto Jane tenta se manter viva e dá trabalho para os capangas de Ron, Tarzan vai montando seu contra-ataque. Ele se move pela selva com a habilidade de quem é parte dela. George, que no começo estava meio perdido naquele mundo tão diferente, vai se transformando também. Ele começa a enxergar quem Tarzan realmente é. Não só um homem forte, mas alguém que carrega um vínculo profundo com a terra e com o povo que vive nela. E as cenas de ação aqui são de tirar o fôlego. Tem perseguição em cima de um trem lotado de soldados, onde Tarzan usa a força e agilidade de sempre para derrotar inimigos um a um. Tem batalha em barco, com lutas intensas e saltos insanos entre mastros e cordas. E claro, os saltos clássicos em cipós que fazem você lembrar do grito lendário que ecoa pela selva. Só que apesar de tudo isso, Ron sempre parece um passo à frente. Ele é esperto, usa estratégias e não tem piedade. Ele mantém Jane sob controle e deixa claro que seu plano com os diamantes vai seguir em frente. O objetivo dele não é apenas capturar Tarzan,
mas usá-lo como isca para selar o acordo com Imbonga e garantir a fortuna que vai financiar a dominação do Congo. Mesmo assim, você sente que Tarzan vai se reerguendo, ganhando força a cada desafio. A selva responde a ele, como se estivesse do lado do seu verdadeiro rei. Os animais confiam nele, as pessoas o reconhecem e até George começa a enxergar que está ao lado de alguém lendário. É nessa parte que o filme mostra de verdade a transformação. O Lorde fica para trás e o Tarzan, que todo mundo conhece, renasce. No final dessa etapa, fica claro que o confronto é inevitável. Jane resiste, Ron avança com seus planos e Imbonga espera a chance de finalmente se vingar. Só que Tarzan já não é mais um homem dividido. Ele aceita quem é, aceita o peso do passado e está pronto para lutar com tudo, não só por Jane, mas pelo povo e pela terra que ele ama. Ron leva a Jane para usá-la como isca, mas o que ele não entende é que quanto mais ameaça, mais Tarzan fica perigoso. O vilão acha que tem o controle da situação, que consegue prever cada movimento, mas não dá para prever a selva quando ela se levanta. E Tarzan, nesse ponto da história, é praticamente a própria selva em forma de homem. Antes do confronto direto, tem um encontro essencial. Tarzan finalmente encara Imbonga. É um momento tenso, porque ali não é só luta de músculos, é um acerto de contas carregado de dor. Imbonga carrega a raiva pela morte do filho, e Tarzan sente o peso da culpa por aquilo. Eles brigam, se enfrentam com ferocidade, mas Tarzan não luta só com raiva, ele luta com consciência. Ele não tenta escapar da culpa, mas mostra que não é mais só o jovem selvagem de antes. É um homem que entende o que significa carregar perdas e responsabilidades. No fim, Imbonga percebe que a vingança não vai trazer o filho de volta, e que Ron é o inimigo real. Esse confronto, que parecia ser o fim de Tarzan, acaba sendo a chave para mudar a visão de Imbonga. Enquanto isso, Ron continua avançando com seu plano de levar os diamantes, garantir o exército e transformar o Congo em um campo de exploração sem limites. Só que ele não contava que Tarzan usaria o que ninguém mais podia controlar, a própria natureza. E aí vem uma das cenas mais épicas do filme. Tarzan chama os animais. É como se toda a selva estivesse esperando aquele momento. Elefantes gigantescos, macacos, tudo se junta em uma força imparável. É um exército que não se compra com diamantes e não se controla com armas. É a natureza pura, respondendo ao chamado do seu verdadeiro rei. Quando os animais causam o caos entre os mercenários, Tarzan vai direto ao ponto: enfrentar o Ron. A luta não é só de corpo, é de estratégia. Ron é ardiloso, usa cordas, armadilhas, tenta sufocar Tarzan com seus truques, mas nada disso supera a determinação de alguém que luta pelo que ama. Jane, mais uma vez, não fica parada. Ela ajuda, atrapalha os planos de Ron e mostra que é tão parte dessa luta quanto Tarzan. Ela não é só motivo de resgate, é parceira de combate. A batalha final acontece em cima de um barco com tudo pegando fogo, literalmente e no sentido figurado. É um confronto intenso com cordas estourando, água entrando e explosões. Ron tenta escapar, tenta negociar, mas já não tem saída. Tarzan o derrota de forma definitiva, e o vilão, que parecia ter tudo nas mãos, acaba se afogando no próprio caos que criou. É a queda de um homem que só enxergava poder e riqueza, destruído justamente pela ganância que o movia. Com o Ron fora do caminho, o perigo dos diamantes também desaparece. O plano de financiar o exército belga fracassa, e o povo do Congo finalmente tem uma chance de respirar em paz. George, que entrou nessa missão em busca de provas, agora tem muito mais do que isso. Ele presenciou a escravidão com os próprios olhos e também viu a libertação. Ele entende que Tarzan não é só uma lenda, ele é a diferença entre destruição e salvação. E aí chega a recompensa emocional. Jane e Tarzan se reencontram. Não é só um abraço de alívio, é um reencontro de duas pessoas que passaram pelo inferno e voltaram fortes. Você sente que, apesar de toda a dor, o amor deles é a base de tudo. Eles não são mais marido e esposa, são parceiros de vida, tanto na cidade quanto na selva. O rei da Bélgica anda aprontando umas coisas bem feias no Congo. O país, que era uma das regiões mais ricas em recursos naturais da África, acabou caindo nas mãos desse rei que só queria explorar o território e tirar proveito das pessoas. No meio disso, aparece um homem chamado Leon Ron, que é tipo o vilão da vez, frio, calculista e capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer.
Ele faz um acordo perigoso com o chefe de uma tribo, chamado Mbonga. O combinado é simples. Se Ron trouxer Tarzan de volta à selva, Mbonga vai entregar a ele diamantes valiosíssimos. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos da Bélgica. E aí pronto, um império enorme de poder e escravidão. Só que Tarzan não queria saber dessa história de voltar para o Congo. Ele já estava adaptado à vida de Lorde, mais tranquilo. Mas aí entra na jogada um cara chamado George Washington Williams, que suspeita que os belgas estão escravizando povos africanos. Ele pede que Tarzan vá junto investigar, porque quem melhor do que o homem que conhece cada pedacinho da selva? Jane, claro, não deixa barato e decide ir também. Então, lá vai o trio embarcando nessa viagem que, no fundo, todo mundo já sabe que vai ser bem mais perigosa do que parece. Quando eles chegam, é como se o passado de Tarzan batesse de frente com o presente. A selva o reconhece. Os animais sentem que o rei da floresta voltou. Mas Ron, o vilão, não perde tempo. Ele arma uma emboscada e captura Jane, porque sabe que o ponto fraco de Tarzan sempre foi ela. E aí você já pode imaginar, Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. Tarzan, aquele cara que a gente sempre lembra pulando de cipó e correndo descalço na selva, agora está totalmente diferente. Ele já não atende mais por Tarzan, mas sim por John Clayton III, Lord de Greystoke. Tá morando em Londres, com roupas elegantes, postura de nobre e todo mundo o tratando como um homem importante. É quase estranho ver ele assim, sabe? Como se tivesse trocado a pele da selva por um terno engomado. Só que por dentro, dá para sentir que ele ainda carrega aquele instinto selvagem que nunca vai embora. E claro, ao lado dele está Jane, sua esposa, firme e forte. Eles vivem como um casal normal da alta sociedade, mas você percebe que existe um pedaço deles que nunca deixou de pertencer ao Congo. E aí começa a treta. Enquanto Tarzan tenta viver uma vida calma, lá no Congo as coisas estão feias. O rei da Bélgica está praticamente acabando com tudo, explorando as terras, escravizando o povo e sugando as riquezas daquele lugar. Quem aparece para organizar o lado mais sujo desse plano é Leon Ron, um sujeito perigoso, com aquele jeito frio que você já percebe que não dá para confiar. Ele faz um acordo com o chefe Mbonga, líder de uma tribo que tem uma história sombria com Tarzan. Mbonga tem uma mágoa enorme do homem macaco e aceita entregar diamantes em troca de Ron trazer Tarzan de volta para a selva. Esses diamantes serviriam como pagamento para os exércitos mercenários e aí pronto, seria o fim da liberdade de muita gente. Enquanto esse plano diabólico vai se formando, em Londres aparece George Washington Williams, um homem inteligente, corajoso e desconfiado. Ele percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo no Congo e quer provas da escravidão que os belgas estão impondo. Só que ele não pode ir sozinho. Então, quem melhor do que Tarzan, que conhece cada árvore, cada rio, cada trilha escondida da floresta? Ele procura o Lord Clayton e pede que volte com ele para investigar. De início, Tarzan não quer. Ele tenta se convencer de que sua vida agora é outra, que já deixou a selva para trás. Mas Jane, que conhece o coração do marido melhor que ninguém, percebe que a ligação dele com a África nunca morreu. Ela mesma faz questão de ir junto, dizendo que aquele também é o lar dela. E não demora muito até Tarzan aceitar. A selva o chama e ele sabe que não dá para virar as costas quando tanta gente está sofrendo. Então, começa a jornada. Eles embarcam de navio, com George junto, e você já sente aquela sensação de que algo grandioso vai acontecer. A cada milha que o barco avança, é como se o coração de Tarzan batesse mais forte. Ele não diz muito, mas os olhos entregam. Ele sabe que está voltando para o lugar onde realmente pertence. Quando chegam no Congo, parece que a própria selva desperta com a presença dele. Os sons dos pássaros, o cheiro da mata, o calor úmido, tudo aquilo é familiar demais. Tarzan pisa no chão da floresta como quem reencontra a casa depois de muito tempo fora.
Mas a alegria desse reencontro não dura muito. Ron já tinha preparado a emboscada perfeita. Ele precisava capturar Jane, porque sabia que essa era a única forma de controlar Tarzan. E aí você já pode imaginar. Tarzan não vai descansar até ter a esposa de volta. O filme vira uma corrida contra o tempo, com perseguições, lutas contra inimigos armados até os dentes, encontros com tribos que lembram seu passado e até duelos com animais selvagens. E aí, meu amigo, a coisa complica. Enquanto Tarzan se reconecta com aquele mundo selvagem, Ron entra em ação. Ele chega com seus homens armados até os dentes, aproveita o momento certo e toma Jane como refém. É como se o passado e o presente de Tarzan colidissem com força. De um lado, o homem civilizado. De outro, a selva implacável que exige que ele volte a ser quem sempre foi. O que parecia uma simples viagem para investigar se transforma em uma luta pessoal. Ron não quer apenas diamantes, ele quer quebrar Tarzan, destruí-lo por dentro. E Tarzan, por sua vez, percebe que não tem escolha. Se quiser salvar Jane e proteger a floresta e seu povo, vai ter que deixar de lado o Lorde e libertar de vez o Homem Macaco. Assim que Ron consegue capturar Jane, tudo muda de tom. A floresta que antes parecia um reencontro cheio de vida, agora se torna um campo de batalha. Tarzan sente o coração apertar, porque sabe que o vilão não vai medir esforços para usá-la contra ele. Mas ao mesmo tempo, isso desperta o lado mais selvagem que ele tinha tentado escondê-la em Londres. É como se, no fundo, o Tarzan tivesse estado apenas adormecido, e agora, com a selva chamando e o perigo à solta, o verdadeiro homem da floresta voltasse à tona. Ron, por outro lado, mostra quem realmente é, um manipulador frio, que olha para Jane como se ela fosse apenas uma moeda de troca. Só que Jane, diferente do que ele pensa, não é mulher de ficar parada esperando. Mesmo prisioneira, ela encara o vilão de frente, desafia, procura formas de escapar e nunca demonstra medo. A cada cena dela você percebe que o amor que sente por Tarzan também é a força que a mantém firme. Enquanto isso, Tarzan e George partem atrás dela. Só que a selva não facilita para ninguém, mesmo para quem a conhece tão bem. Eles precisam enfrentar terrenos difíceis, animais selvagens e emboscadas. Mas a cada passo, Tarzan se mostra diferente. Ele não é mais só o Lorde educado. Ele volta a ser o homem que se entende com os macacos, que sabe ouvir os sons da mata e que usa a própria natureza como arma. E aí, entra uma das partes mais emocionantes, os encontros com animais que fizeram parte da vida dele. Gorilas gigantescos, leões, até elefantes cruzam o caminho. Tem uma cena muito forte em que Tarzan se aproxima de um grupo de leões como se fossem velhos amigos, e realmente são. Eles se reconhecem como se o tempo nunca tivesse passado. Isso mostra que, mesmo longe, ele nunca deixou de ser parte daquele mundo. Mas a selva também traz lembranças dolorosas. É nesse momento que aparecem os flashes do passado de Tarzan, ainda menino. Ele lembra de quando ficou órfão, perdido e vulnerável até ser encontrado pelos gorilas que o criaram. Lembra da brutalidade de crescer em um ambiente onde sobreviver era a regra número 1. E, principalmente, lembra do conflito com o Imbonga, o chefe da tribo inimiga. Esse homem perdeu o filho em uma luta contra Tarzan, e desde então carrega um ódio profundo que alimenta essa aliança mortal com Ron. É como se o passado tivesse voltado para acertar contas de uma vez por todas. Enquanto Jane tenta se manter viva e dá trabalho para os capangas de Ron, Tarzan vai montando seu contra-ataque. Ele se move pela selva com a habilidade de quem é parte dela. George, que no começo estava meio perdido naquele mundo tão diferente, vai se transformando também. Ele começa a enxergar quem Tarzan realmente é. Não só um homem forte, mas alguém que carrega um vínculo profundo com a terra e com o povo que vive nela. E as cenas de ação aqui são de tirar o fôlego. Tem perseguição em cima de um trem lotado de soldados, onde Tarzan usa a força e agilidade de sempre para derrotar inimigos um a um. Tem batalha em barco, com lutas intensas e saltos insanos entre mastros e cordas. E claro, os saltos clássicos em cipós que fazem você lembrar do grito lendário que ecoa pela selva. Só que apesar de tudo isso, Ron sempre parece um passo à frente. Ele é esperto, usa estratégias e não tem piedade. Ele mantém Jane sob controle e deixa claro que seu plano com os diamantes vai seguir em frente. O objetivo dele não é apenas capturar Tarzan, mas usá-lo como isca para selar o acordo com Imbonga e garantir a fortuna que vai financiar a dominação do Congo. Mesmo assim, você sente que Tarzan vai se reerguendo, ganhando força a cada desafio.
A selva responde a ele, como se estivesse do lado do seu verdadeiro rei. Os animais confiam nele, as pessoas o reconhecem e até George começa a enxergar que está ao lado de alguém lendário. É nessa parte que o filme mostra de verdade a transformação. O Lorde fica para trás e o Tarzan, que todo mundo conhece, renasce. No final dessa etapa, fica claro que o confronto é inevitável. Jane resiste, Ron avança com seus planos e Mbonga espera a chance de finalmente se vingar. Só que Tarzan já não é mais um homem dividido. Ele aceita quem é, aceita o peso do passado e está pronto para lutar com tudo, não só por Jane, mas pelo povo e pela terra que ele ama. Ron leva a Jane para usá-la como isca, mas o que ele não entende é que quanto mais ameaça, mais Tarzan fica perigoso. O vilão acha que tem o controle da situação, que consegue prever cada movimento, mas não dá para prever a selva quando ela se levanta. E Tarzan, nesse ponto da história, é praticamente a própria selva em forma de homem. Antes do confronto direto, tem um encontro essencial. Tarzan finalmente encara Mbonga. É um momento tenso, porque ali não é só luta de músculos, é um acerto de contas carregado de dor. Mbonga carrega a raiva pela morte do filho, e Tarzan sente o peso da culpa por aquilo. Eles brigam, se enfrentam com ferocidade, mas Tarzan não luta só com raiva, ele luta com consciência. Ele não tenta escapar da culpa, mas mostra que não é mais só o jovem selvagem de antes. É um homem que entende o que significa carregar perdas e responsabilidades. No fim, Mbonga percebe que a vingança não vai trazer o filho de volta, e que Ron é o inimigo real. Esse confronto, que parecia ser o fim de Tarzan, acaba sendo a chave para mudar a visão de Mbonga. Enquanto isso, Ron continua avançando com seu plano de levar os diamantes, garantir o exército e transformar o Congo em um campo de exploração sem limites. Só que ele não contava que Tarzan usaria o que ninguém mais podia controlar, a própria natureza. E aí vem uma das cenas mais épicas do filme. Tarzan chama os animais. É como se toda a selva estivesse esperando aquele momento. Elefantes gigantescos, macacos, tudo se junta em uma força imparável. É um exército que não se compra com diamantes e não se controla com armas. É a natureza pura, respondendo ao chamado do seu verdadeiro rei. Quando os animais causam o caos entre os mercenários, Tarzan vai direto ao ponto: enfrentar o Ron. A luta não é só de corpo, é de estratégia. Ron é ardiloso, usa cordas, armadilhas, tenta sufocar Tarzan com seus truques, mas nada disso supera a determinação de alguém que luta pelo que ama. Jane, mais uma vez, não fica parada. Ela ajuda, atrapalha os planos de Ron e mostra que é tão parte dessa luta quanto Tarzan. Ela não é só motivo de resgate, é parceira de combate. A batalha final acontece em cima de um barco com tudo pegando fogo, literalmente e no sentido figurado. É um confronto intenso com cordas estourando, água entrando e explosões. Ron tenta escapar, tenta negociar, mas já não tem saída. Tarzan o derrota de forma definitiva, e o vilão, que parecia ter tudo nas mãos, acaba se afogando no próprio caos que criou. É a queda de um homem que só enxergava poder e riqueza, destruído justamente pela ganância que o movia. Com o Ron fora do caminho, o perigo dos diamantes também desaparece. O plano de financiar o exército belga fracassa, e o povo do Congo finalmente tem uma chance de respirar em paz. George, que entrou nessa missão em busca de provas, agora tem muito mais do que isso. Ele presenciou a escravidão com os próprios olhos e também viu a libertação. Ele entende que Tarzan não é só uma lenda, ele é a diferença entre destruição e salvação. E aí chega a recompensa emocional. Jane e Tarzan se reencontram. Não é só um abraço de alívio, é um reencontro de duas pessoas que passaram pelo inferno e voltaram fortes. Você sente que, apesar de toda a dor, o amor deles é a base de tudo. Eles não são mais marido e esposa, são parceiros de vida, tanto na cidade quanto na selva. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.